capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. E se você achar 2 Coríntios, capítulo 9, você fica de pé, tá bom? Para que nós possamos ler todos juntos, né? 2 Coríntios, capítulo 9. Fica depois de 1 Coríntios, viu? Se você achar, você fica de pé. Nós possamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, mais uma vez, Senhor Deus, porque agora, Senhor Deus, nós estamos no momento, ó Pai, mais importante do culto, o momento central, ó Pai, em que se localiza o culto, pois estamos aqui, Senhor Deus, para estudarmos juntos, Senhor Deus, a Tua palavra, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, para que a Tua palavra, Senhor Deus, faça guarida, ó Pai, em nossos corações, para que ela transforme, Senhor Deus, nossas vidas, ó Pai, e assim, ó Pai, não saiamos como entramos, mas que haja realmente essa mudança, Senhor Deus, em nossas vidas, que o Senhor trabalhe em nossos corações, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia sermos obedientes, ó Pai, assim a Tua palavra. Eu te agradeço, eu peço Tuas bênçãos, pois oro assim, em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar, podeis ficar à vontade, né? Semana passada, o pastor Leno falou sobre contribuição, e ele disse duas coisas muito interessantes, né? Ele disse que os neopentecostais, né, aquelas pessoas que fazem parte de seitas, que muitos insistem em chamar de igreja, né, mas na verdade são seitas, né, querem extorquir o dinheiro das pessoas, né, e aí, de uma forma errada, eles ensinam a contribuição
de uma forma deturpada, porque querem ganhar alguma coisa com isso, né? Ou aliás, ganhar tudo em cima disso, né? E o erro de nós, conservadores, digo nós no sentido de conservadores, né? É de, muitas vezes, não ensinarmos essas coisas, ficamos, de certa forma, constrangidos a falar sobre essas coisas, com medo de sermos também julgados mal, né? As pessoas nos julgarem mal. Então, o que deve haver realmente, como ele bem colocou, né? Estou só lembrando, viu, pessoal? Isso aí para vocês já saberem, né? Estou só lembrando vocês, né? Então, o que deve prevalecer em nós é o bom senso, né? Uma vez me perguntaram, muito tempo atrás, se eu não tinha dificuldade de falar sobre isso, de falar sobre contribuição, sobre dinheiro. Eu disse não, porque quem deveria ter vergonha de extorquir as pessoas, de enganar as pessoas, não tem, né? Se pegar um lote de peroba, dá certinho na cara de madeira deles. Então, eu que quero ensinar o que é certo, eu não posso ter vergonha, nem posso me esquivar disso, porque na verdade quem ensina é a Bíblia, né? A Bíblia é que fala sobre isso, e nós apenas conduzimos as pessoas, nós apenas ensinamos os nossos irmãos como deve ser, né? E por isso eu queria que hoje nós estudássemos exatamente sobre isso, a contribuição pela graça, né? E eu queria que nós examinássemos 2 Coríntios, capítulo 9, de 1 a 15, que juntamente com o capítulo 18, nos fornecem o mais rico e mais detalhado exemplo de contribuição que nós achamos no Novo Testamento. Então, se realmente há uma parte na Bíblia onde nós podemos encontrar de uma forma rica, de uma forma detalhada, exemplo de contribuição, está nesses dois capítulos. Não são o único, né? Mas está realmente concentrado nesses dois capítulos, né? E quando nós examinamos assim de primeira mão esse texto, nós podemos ver que Paulo aqui usa o exemplo das igrejas da Galácia, que é Derbe e Listra, para estimular os irmãos da Acaia, especialmente os de Corinto. Se você voltar aí a sua Bíblia para 1 Coríntios, certo? Você segura aí o texto de 2 Coríntios 9, porque é o nosso texto base, certo? Mas 2 Coríntios, olha isso, 1 Coríntios 16, 1, olha o que Paulo disse para a igreja de Corinto. Ele disse: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Olha que coisa, né? Paulo usa o exemplo agora dessas duas igrejas, da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, que é Derbe e Listra, para estimular agora a igreja de Corinto, né, a região da Acaia, principalmente a igreja de Corinto, para que eles pudessem também ser contribuintes, né? Para que eles pudessem contribuir. E Paulo também usou o exemplo da disposição inicial dos coríntios também para estimular as igrejas da Macedônia. Vamos ver lá, voltando lá para o nosso texto, capítulo 9, versículo de 1 a 3, ele diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, né? Paulo disse: olha, eu me glorio de vocês juntamente com os macedônios, diante dos macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, né? Então Paulo agora usa essa disposição inicial da igreja de Corinto agora para incentivar, para estimular as igrejas da Macedônia, né? Que são a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. E também a resposta alegre, surpreendente e sacrificial dos crentes macedônicos, para agora também despertar os crentes de Corinto. Então, no capítulo 8 aí, versículo de 1 a 6, ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Olha aí. Então, essas três igrejas, Filipos, Tessalônica e Bereia, ele vai dizer:
como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Olha que coisa, né? Então, Paulo vai dizer que a igreja dos macedônicos, eles rogaram para serem participantes. Apesar da pobreza, mas eles superabundaram em generosidade, né? Então, Paulo vai agora a despertar os crentes coríntios quanto a isso. E, finalmente, agora, Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia e da Acaia, agora, para testemunhar para os crentes de Roma. Se você for aí voltar um pouquinho a sua Bíblia, para Romanos capítulo 15, versículo 25 e 26, olha que interessante. Paulo agora vai usar os dois exemplos, os macedônicos e a Acaia, né, para agora ser exemplo para os crentes de Roma. Primeiro, Romanos 15, 25 e 26. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Olha que interessante, né? Agora ele pega o exemplo dessas igrejas, tanto da igreja da Acaia como da Macedônia, e agora usa para a igreja de Roma. Olha que interessante, né? E é exatamente isso o nosso primeiro ponto vai falar, né? Que pode passar. Isso, exatamente. Muito obrigado. Exatamente isso que vai falar sobre a nossa contribuição. A nossa contribuição, ela estimula a outras pessoas. Do verso 1 até o verso 5, a gente pode ver isso. Nós vimos, né? Acabamos de aqui vermos os textos bíblicos que fala dessa disposição inicial dos crentes de Corinto em participar da oferta aos santos da Judéia, e ele encoraja as igrejas da Macedônia a ser surpreendentemente generosas, né? Aqui no versículo de 1 a 3 do capítulo 9. Mas a igreja de Corinto, depois de um ano, passado um ano, ela perdeu o entusiasmo. E agora Paulo vai usar o exemplo das igrejas da Macedônia para despertar novamente a igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto agora pudesse novamente criar ânimo, pudesse ser despertado para isso. E é interessante porque a palavra de Deus sempre nos ensina e nos estimula uns aos outros ao amor e às boas obras. Se você folhear a sua Bíblia aí para Hebreus capítulo 10, versículo 24, Hebreus 10, 24, diz assim: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aí, que interessante, né? Devemos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Nós estamos sempre influenciando alguém, seja para o bem, seja para o mal. Nós não somos neutros, certo? Nós não somos neutros. Ou nós estamos influenciando as pessoas com nossos bons exemplos, e glória a Deus por isso, ou infelizmente nós estamos influenciando as pessoas com o nosso mau exemplo, certo? Não pense você que o que você faz ou deixa de fazer não influencia os outros, porque isso não é verdade. Influencia sim,
E aqui nós aprendemos, nós vendo esse exemplo, nós vemos como a nossa contribuição estimula as outras pessoas. E vemos isso quando nos deparamos com o nosso engajamento pessoal na obra de Deus. Como isso pode estimular a outros. No verso 1 e no verso 2 do nosso texto, ele diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a carta está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Olha que coisa, né? Paulo gloriava-se no exemplo dos coríntios, junto aos macedônios. E essa atitude inicial dos coríntios despertou muitíssimos irmãos a abraçarem a obra da assistência aos necessitados lá da Judéia. E um exemplo positivo, meus irmãos, vale mais do que 1000 palavras. Quando abraçamos a obra de Deus, outras pessoas são despertadas a fazer o mesmo. Quando nós estamos dispostos realmente a abraçar a obra de Deus, as pessoas que estão nos vendo, elas também são estimuladas, elas querem também abraçar da mesma forma. Mas uma coisa que nós vemos aí no versículo 3 e 4, é que disposição e ação precisam caminhar juntas. Versículo 3 e 4. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos a nós, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Como nós vimos, a igreja de Corinto, ela havia perdido o entusiasmo inicial de contribuir para os pobres da Judéia. Aquela oferta estava pronta há um ano, e a igreja de Corinto começou a esmurecer, né? Começou a perder o ânimo, começou a perder o entusiasmo. E Paulo não queria ficar envergonhado diante dos macedônios. Ele disse: olha, se os macedônios forem comigo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não quero ficar envergonhado diante deles, né? E digo mais, a vergonha é mais de vocês, não é minha, né? Então Paulo não queria passar vergonha, e não queria também que os crentes de Corinto ficassem naquela situação constrangedora. E o ensino de Paulo aqui é muito claro: não basta disposição, é preciso ação. A disposição precisa ser acompanhada de ação para ter valor. Não somos os que prometemos, nós somos o que fazemos. Não se constrói templos, não se sustenta missionários, nem se assiste aos necessitados apenas com promessas e intenções, mas com ações concretas de contribuição. Não basta apenas ter boa intenção de contribuir, mas é necessário que se contribua. Intenção por si só é bom, mas não resolve problemas. Problemas só são sanados e resolvidos quando nós realmente nos dispomos, quando nós agimos. No versículo 5, na parte A, Paulo vai ensinar para eles que a contribuição, ela precisa ser metódica. Versículo 5, ele diz: portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada. E o interessante é que Paulo já tinha dito em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2,
Volta aí um pouquinho a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Paulo já havia ensinado à igreja de Corinto como é que devia ser a oferta, a contribuição. Ele diz assim, no versículo 1: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Aqui Paulo já tinha dito para eles que a contribuição ela tinha que ser metódica. Olha, a primeira coisa que ele vai dizer é que a contribuição tinha que ser periódica. O que ele diz aí no versículo 2? No primeiro dia da semana. Então era periódico, tinha um dia para fazer isso. Era o primeiro dia da semana. Depois ele vai dizer que isso tinha que ser pessoal. Ele diz, cada um de vós. Ele não disse vocês. Ele disse, cada um de vós. É uma coisa pessoal, tinha que ser uma coisa pessoal. Depois ele vai dizer que essa oferta, essa contribuição, ela tinha que ser previdente. Ponha de lado, ou seja, reserve, guarde para usar, né? Quando for necessário, quando for contribuir. Ela tinha que ser proporcional. Ele diz, conforme a sua prosperidade. Ele não disse que tinha que dar muito ou que tinha que dar pouco, mas era conforme a sua prosperidade. Quem tem muito, dá muito, e quem tem pouco, dá pouco, certo? Conforme a sua prosperidade. E ele disse que ela também tinha que ser fiel. Ele disse, vocês vão ajuntando para que se façam coleta quando eu for. Então Paulo disse, olha, se vocês forem fiéis, vocês jamais serão surpreendidos, porque vocês estarão reservando aquilo, e quando eu chegar, vai dar certo, né? Então, aqui no nosso texto, aqui no versículo 5, né, ele vai exatamente dizer isso, né? Primeiro fossem, portanto, tive por coisa necessária, exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparasse de antemão a vossa bênção, como já antes anunciada. Ora, se as necessidades são constantes, a nossa contribuição não pode ser esporádica. Na parte B do versículo 5, ele vai dizer que a nossa contribuição, ela precisa ser generosa. No final aí do versículo 5, ele diz assim, para que esteja pronta com bênção e não como avareza. Essa contribuição precisa ser generosa. Por quê? Porque Deus é generoso. Deus é generoso. Ele deu o melhor. Ele deu tudo. Ele deu a si mesmo. Deu o seu próprio Filho. Jesus é generoso em sua dádiva. Ele deu a sua própria vida. E o apóstolo João diz em 1 João, vamos lá? 1 João capítulo 3, versículo 16. Olha que lição o apóstolo João vai também nos dar a respeito disso. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha aí, o exemplo sempre é de Cristo. Ele deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A palavra grega para avareza é pleonexia. Indica um desejo avaro de ter mais à custa dos outros. Pleonexia é o oposto de generosidade. Enquanto o avarento quer tudo o que tem só para si, inclusive até o que é do outro, o generoso reparte com alegria o que tem com os outros. E quando a gente fala sobre dinheiro, só existem 3 filosofias de dinheiro na vida, certo? Primeiro é a avareza, ou seja, o que é meu,
E o que é seu, também deve ser meu. Né? Eu até às vezes brinco com a minha esposa, ela vem de pano de crochê, essas coisas, né? Aí eu digo, filha, o que é meu, e o que é seu é nosso. Né? Aí ela diz, você é muito sabidinho, né? Mas é só brincando com ela, né? Mas o avarento faz isso, né? Então é a avareza. A segunda filosofia é a indiferença. O que é meu, o que é seu é seu. Né? Indiferença. Mas a generosidade, graças a Deus, existe essa filosofia de vida quanto ao dinheiro. Se o que é seu é pouco ou quase nada, o meu, que é, talvez não seja muito, mas eu posso repartir com você. Essa que deve ser a nossa filosofia de vida quanto ao dinheiro. Né? Versículos 6 a 11 vai nos falar, vai nos ensinar que a nossa contribuição abençoa a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que nossa contribuição não apenas estimula os outros, mas também abençoa a nós. Somos os principais beneficiados quando contribuímos. A contribuição é uma semeadura que fazemos em nosso próprio campo. Esse é um investimento que fazemos em nós mesmos. Quanto mais contribuímos, mais temos. Quanto mais semeamos, mais colhemos. Quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. E o apóstolo Paulo oferece 4 importantes princípios acerca da contribuição no texto em apreço. O primeiro princípio está no versículo 6, que é o princípio da proporção. Ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. A gente percebe aí que Paulo usou uma figura tirada da agricultura, mas ela se aplica à nossa vida moral e à nossa vida espiritual, porque Paulo disse que aquilo que o homem semeia é o que o homem também vai ceifar. Ele disse isso lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Até a gente às vezes fala brincando, né? Mas é verdade, né? Se você planta vento, você vai colher tempestade, né? Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, porque a colheita é proporcional à semeadura. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Dá um pulinho lá em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, Provérbios é uma bênção, né? É muito prático os ensinos de Provérbios, né? E capítulo 11, versículo 24, nós temos outros versículos, mas não lê somente esse. Provérbios 11, versículo 24 diz: ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Olha que interessante, né? Quanto mais nós plantamos, mais nós colhemos, né? O segundo princípio que Paulo vai ensinar para nós é o princípio da motivação, versículo 7. Ele diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, né? Uma vez uma pessoa veio dizer assim para mim, né? Pastor, eu não concordo com o dízimo, eu não concordo com esses 10%, mesmo porque lá na Bíblia, no Novo Testamento, está dizendo diferente. Isso é mesmo? Interessante. Pois vamos lá, que texto é esse? Ele diz 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Está aqui, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não está falando 10%, está falando nada disso, não. Cada um vai contribuir conforme o seu coração, né? Ele dizendo: o que o senhor acha? Aí eu digo: rapaz, isso é um texto altamente esclarecedor. Aí ele diz: em relação ao dízimo? Não, eu digo: em relação que você tem que estudar a palavra de Deus. Porque para não falar tanta besteira. Por quê? Porque esse texto aqui, ele não está tratando de dízimo. Mesmo porque, como o pastor Leno
bem colocou, eu achei muito interessante, ainda não tinha percebido isso. Paulo não trata sobre isso. Por quê? Porque era uma coisa já que fazia parte da vida da igreja. Até uma igreja como a igreja de Corinto era complicada, eles não tinham dificuldade com isso, né? Tem dificuldade agora, né? Apareceu um bocado de doutor aí, dizendo e querendo ensinar que dízimo não é para ser devolvido, né? Mas aqui nesse texto, Paulo não está tratando de dízimo, mas ele está tratando, na verdade, de oferta para assistência aos crentes pobres lá da Judéia. É isso que ele está tratando, é disso que ele está falando. Porque quanto ao dízimo, nós não podemos retê-lo, porque não é nosso. Nós não podemos subtraí-lo, porque roubará o homem a Deus, nem administrá-lo. Por quê? Porque lá em Malaquias diz o quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quem administra o dízimo é a igreja, é a casa do tesouro, né? Não é você. Alguém me disse certa vez também, disse: pastor, eu não dou dízimo na igreja. Como é que você faz, irmão? Eu disse: não, quando eu sei que o missionário está precisando de uma ajuda, eu dou meu dízimo para ele. O que o senhor acha? Eu digo: eu acho que você devia ler a Bíblia. Já experimentou ler a Bíblia? Porque está errado isso aí. A igreja pode destinar uma ajuda aos missionários? Sim. Aqui o nosso caixa da nossa igreja é uma percentual, né, pastor? 5%. Isso, muito bem, muito obrigado. 5% para o compromisso de fé. Pode, mas quem decide isso é a igreja. O dízimo não é meu, né? Eu tenho que entregar a casa do tesouro para que a igreja possa administrá-lo. É assim que Deus determinou, né? Agora, quanto porém à intencionalidade das ofertas, precisamos observar pelo menos duas coisas. Primeiro, a oferta não deve ser uma obrigação imposta, mas uma ação voluntária. O que ele diz aí no versículo 7, na primeira parte? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. A oferta não deve ser uma obrigação imposta, ela é uma ação voluntária. A contribuição não deve ser por coerção, mas por compulsão. Deus se importa não apenas com a contribuição, mas também com a intenção. Não basta dar, é preciso dar com a intenção correta. Podemos fazer uma coisa certa com a motivação errada. Promover a nós mesmos. Amados, um exemplo negativo disso são os fariseus. Eles davam esmola com a mão e com a outra eles tocavam trombeta. Porque eles queriam ser vistos pelos homens. Porque eles queriam ser aplaudidos pelos homens. Porque eles queriam ser admirados pelos homens. Mas isso era pura perda para eles. O próprio Cristo declarou. A segunda coisa é que a oferta não deve ser dada com tristeza, mas com alegria, né? Tem um autor que eu gosto muito, se chama, acho que vocês conhecem, William MacDonald. E o William MacDonald, acho que não é esse, MacDonald, né? O William MacDonald, eu sou muito ruim de inglês, viu? Diz que vou até pegar umas aulas aí com o Adriel, né? O Adriel tem que me ajudar, Adriel. Ele diz que é possível contribuir e fazê-lo sem alegria. É possível contribuir sob a pressão de um apelo emocional ou público com constrangimento. É possível, ele diz isso, né? Mas não devemos contribuir apenas porque os outros estão fazendo, mesmo por um desencargo de consciência. Eu não contribuindo, não vou contribuir também. É muito feio se eu não contribuir. Não, se eu for para casa, contribuir, pessoal, né? Está errado e tal. Né? Não é assim. Não devemos contribuir por necessidade nem com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Interessante que a palavra alegria aí que Paulo usou é hilaro, da qual vem a nossa palavra hilariante. Ou seja, deveríamos pular de alegria. Pular de alegria pelo fato de Deus nos conceder a graça de contribuir. Nós devemos nos alegrar de contribuir, de ter essa graça de contribuir.
terceiro princípio está no versículo 8 e 9, que é o princípio da distribuição. Ele diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vou pedir aqui a ajuda de vocês. No versículo 8, quantas vezes aparece o conceito de todo nesse versículo? Quantas vezes aparece o conceito de todo aí nesse versículo? 3? Tem certeza, mano? Alguém dá mais, alguém dá menos? 4. Verdade, ó. Vamos lá contar, irmão Araújo. Né? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Lá vai 1. A fim de que, tendo sempre em tudo, 2. Toda a suficiência, 3. Abundeis em toda a boa obra. 4 vezes. 4 vezes aí aparece o conceito de todo. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Deus semeia no nosso campo para semearmos no campo alheio. Deus nos supre para suprirmos outros. Deus nos enriquece com suas bênçãos para sermos ricos de boas obras. É o princípio da distribuição. E o princípio da provisão está no versículo 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplica a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz por nós, se deem graças a Deus. O apóstolo Paulo deixa claro aqui que tudo o que temos vem de Deus, pois é Ele quem dá semente ao que semeia. Também ensina que jamais nos faltará semente, sempre que abrirmos as mãos para semearmos na vida dos outros, na vida das outras pessoas, uma vez que Deus é quem supre a nossa sementeira. Paulo ainda ensina que quanto mais damos, mais temos para dar, pois Deus é quem aumenta a nossa sementeira e multiplica os frutos da nossa justiça. Amém, né? No versículo 12, Paulo vai nos ensinar também que a nossa contribuição abençoa outros. Olha o que diz no versículo 12: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Quando contribuímos com generosidade e com alegria, essa contribuição promove 2 resultados abençoadores. Primeiro, supre necessidades materiais de irmãos mais carentes, que foi o que ele disse aqui, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, olha aí, um suprimento para aqueles que são mais carentes. A igreja, amados, é uma família onde nenhuma pessoa deveria passar necessidade. E eu louvo a Deus por esse projeto aí que nós temos de dar as cestas básicas, né? Tanto para os da família da fé, como também para a comunidade, né? Porque a igreja é uma família e nenhuma pessoa deve passar necessidade. O que Deus nos dá com abundância deve estar a serviço de Deus na assistência aos necessitados. Os recursos de Deus para suprir os necessitados estão em nossas mãos. Toda a provisão de Deus para sustentar os mais necessitados, para o avanço do seu reino aqui na terra, aqui nesse lugar, estão nas nossas mãos. Por quê? Porque quando nós contribuímos, nós já entregamos quantas cestas, Adriano? 8.
Já entregamos 800 cartões. Viu como está em nós? Viu como está em nós? Né? A atriz estava me antecipando, né? Só que eu não vou falar de valor, mas a atriz estava me antecipando que o negócio, que até agora os compromissos de fé já estão superando o ano passado. Né? Viu como está em nós o avanço da obra missionária? Né? Podemos fazer muito para Deus. Né? E ele diz que porque a administração deste serviço, interessante que a palavra serviço ou assistência, como tem em outros textos, em outras versões, aqui é liturgia, que é a mesma palavra para liturgia. E o que é liturgia é? Liturgia é um serviço a um culto religioso. Por exemplo, aqui como é que a gente começa? Primeiro, abertura, né? Aí depois tem os louvores, aí depois tem os avisos, aí depois tem a leitura para a consagração, aí tem mais louvor, aí tem a pregação, né? Então, isso é o que? Liturgia, é a forma como nós fazemos esse serviço, como nós prestamos esse culto para Deus, certo? E é exatamente a mesma palavra que é usada aqui, porque Paulo considerava a contribuição cristã não apenas um serviço prestado aos necessitados, mas ele era muito mais do que isso, era um ato de culto a Deus, era um ato de serviço a Deus, um ato de culto prestado a Deus. Já na parte B, já na segunda, na parte B vai nos dar a segunda, o que promove a segunda, a segunda coisa que promove essa contribuição que abençoa os outros, promove gratidão a Deus no coração dos assistidos. Versículo B, que diz, na parte B, 12b, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Ou seja, as mãos que se abrem para contribuir, abrem os corações para agradecer. Quando abrimos o bolso para dar, os corações se abrem para render graças a Deus. Jesus já havia ensinado isso. Já havia ensinado esse princípio. Abra sua Bíblia aí. Folhei sua Bíblia, que aberta já está, né? Para Mateus, capítulo 25, versículo 16. Mateus 25, 16. Olha aí como Jesus já tinha falado sobre isso. Mateus 25, 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos. Peraí, eu que estou lendo errado, né? Deixa eu ver aqui. 5, tem 25. Achei estranho, não era esse texto. Está aqui, pronto, 5,16. Pronto, agora sim. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Olha aí, onde nós podemos render, onde as pessoas rendem graças a Deus por isso, né? Teve um missionário que ele chegou numa aldeia e tinha uma criança lá muito doente, né? E ele foi atender aquela criança, viu que aquela criança realmente estava muito doente, mas como ele era médico, ele cuidou da criança, ele deu as medicações e tudo, e a criança ficou boa, né? Já era um meninozinho grandinho, e quando o menino acordou, o menino olhou para ele e disse: o Senhor é o Deus dos cristãos? Né? O menino achava que o médico era Deus, porque cuidou dele, né? Ou seja, o que aquele médico fez, ele deu graças a Deus, né? Aquele menino pôde ver Cristo, Deus, na vida daquele homem, e assim também acontece conosco, né? O quarto ensino sobre a nossa contribuição, aí está no versículo 13. A nossa contribuição glorifica a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. A generosidade da igreja promove a glória de Deus, pois aqueles que são beneficiários do nosso socorro glorificam a Deus pela obediência. E Paulo aí vai destacar 2 pontos importantes desse versículo. Na primeira parte aí, ele vai dizer que quanto
a doutrina, aquele querendo se transforma em ação, Deus é glorificado. Como é que ele diz? Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Jesus, certa vez, contou uma história de um sacerdote, né, que estava descendo e viu um homem ferido, um samaritano, né, que havia sido gravemente espancado por ladrões, né? E disse que o sacerdote passou de largo, ou seja, passou do outro lado da calçada, do outro lado da estrada, né? E veio o levita e fez o quê? A mesma coisa, passou de largo, né? Então ele colocou aqui dois homens que tinham muita doutrina, que conheciam muito da palavra de Deus, né? E Jesus estava ensinando que não basta ter boa doutrina, mas é preciso pôr em prática. É preciso pôr em prática. Os crentes da Judéia glorificaram a Deus não apenas porque os gentios creram, mas sobretudo porque eles obedeceram. Tinha um cristão rico que em seu culto doméstico, né, ele sempre orava pelas necessidades dos missionários que a sua igreja sustentava, né? E sempre ele orava, né? Senhor, abençoa os missionários, né? Supra a necessidade deles, que não possa faltar nada na casa deles, que não possa faltar alimento, que não possa faltar remédio, que não tal. Ele sempre orava, né? Certo dia, né, quando ele terminou de orar, o filho dele disse assim: pai, se eu tivesse o seu talão de cheque, né, é antigo esse exemplo, né, que nem existe mais talão de cheque, né? Se eu tivesse o seu Pix, né, vamos dizer assim, né, eu poderia responder às suas orações. Interessante, né? Ele disse: pai, o senhor está certo, né? Está orando, é bíblico, está orando pelos missionários, para que Deus supra a necessidade. Mas o senhor está esquecendo de uma coisa, o senhor está esquecendo de ser a resposta dessa oração, né? Achei muito interessante esse exemplo, né? Deus é glorificado. E a segunda coisa que ele vai destacar é que quando o amor deixa de ser apenas palavras, Deus é glorificado. Olha o que ele diz aí no restante do versículo 13. E pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, né? Então os gentios eles contribuíram com liberalidade, não apenas com os crentes da Judéia, mas também para com outros necessitados. Eles não amaram apenas de palavras, mas de fato e de verdade. E João tinha dito isso, né? Se você segurar aí seu texto, vai de novo para 1 João, né? Quem está fazendo devocional na sua casa, 1 João, eu particularmente estou, amados, é uma bênção mesmo, certo? Em 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, né? Não devemos amar só de palavras, mas de fato e de verdade. O amor não é aquilo que ele diz, o amor é aquilo que ele faz. A quinta coisa que nós vamos aprender nesse texto sobre a nossa contribuição é que ela produz intercessão afetuosa a nosso favor. Versículo 14: e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Os crentes judeus, vendo a infinita graça de Deus em operação nos crentes gentios, nutriram afeto por eles e oraram por eles. Dessa forma, um dos maiores propósitos da coleta, no que concerne a Paulo, era promover a unidade da igreja. A gente sabe que os crentes judeus tinham muito problema com os crentes gentios, né? Pedro, quando pregou na casa de um gentio, deram mal bronca nele. O que você vai fazer lá na casa de um gentio? Como tu, sendo judeu, está na casa de um gentio?
E Pedro vai dizer: não, meu irmão, vocês não estão entendendo. A graça de Deus agora abriu as portas. Não é somente agora para nós judeus, mas agora para os gentios também. Mas devido a essa ação das igrejas gentias junto aos judeus, eles começaram a criar aquele afeto por eles. Eles começaram a interceder por eles. Eles começaram agora a entender essa unidade da igreja. E Paulo disse: olha, é para isso mesmo, né? E isso aí não é questão só de dinheiro, é muito mais do que isso. Aí nós estamos vendo que a unidade da igreja. E na parte A do versículo 14, nós vemos a intercessão por nós e pelas suas orações por vós, tendo de vós saudade. Quando nossas mãos se abrem, os nossos joelhos se dobram. Quando abrimos o coração para dar, os corações se aquecem para interceder. A contribuição produz comunhão. As dádivas materiais produzem bênçãos espirituais. Nunca estamos tão próximos de alguém como quando oramos por ele. É impossível orar por alguém sem amá-lo ao mesmo tempo. É impossível. Tem que existir esse amor para que nós possamos realmente orar, realmente. E na parte B do versículo, vai nos falar do reconhecimento da graça de Deus em nós, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. As pessoas veem em nós a superabundante graça de Deus, não apenas quando falamos coisas bonitas, mas quando praticamos ações certas. Aqueles que são receptáculos da graça de Deus devem ser canais dela para outras pessoas. Amados, para nós concluirmos, muito bem, o apóstolo Paulo termina sua exposição sobre a contribuição pela graça, afirmando que tudo quanto dermos ainda não é retribuição adequada pelo dom inefável de Deus. Palavra difícil, né, irmão? O dom inefável de Deus, né? Eu também acho, né? E no versículo 15 ele diz: graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, né? O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa contribuição ainda não é adequada, porque a palavra para dom, dória, que para nós é presente nesse versículo aqui, é o presente indescritível de si mesmo em seu filho. Olha que coisa, né? É o presente indescritível do seu filho. Aqui está a fonte de toda a graça e todo o amor que flui pelas igrejas como resultado da oferta. Um amor indescritível. Já a palavra grega para inefável refere-se a alguma coisa que não pode ser descrita com palavras, que não pode ser recontada, que não pode ser explicada em detalhes. É isso que significa inefável, né? A ação de Deus não pode ser descrita com palavras humanas. Aqueles que receberam a maior dádiva de Deus, o seu Filho bendito, devem expressar sua gratidão, sendo generosos na partilha dos que têm recebido. Jamais poderemos atingir esse nível de doação. Estaremos sempre aquém da generosidade de Deus, porque Deus superou e ninguém pode nem ao menos chegar próximo o dom maior de Deus, que deu seu Filho para morrer por nós, nos dando a salvação. Mas, amados, nós entendemos aqui esse texto hoje, um pouquinho demorado, né? Mas, mesmo assim, eu queria que nós pudéssemos pensar como nós podemos aplicar essas verdades em nossas vidas. Pelo menos, eu encontrei 4 coisas que nós podemos aplicar em relação a tudo isso que nós ouvimos hoje. A primeira vai dizer que nós devemos escolher fazer o certo, do jeito certo. Sempre fará de nós bons exemplos e estímulos para os demais irmãos. Quando nós fazemos o que é certo e da forma certa,
nós sempre seremos bons exemplos. Sempre vamos estimular uns aos outros. A segunda lição, nós precisamos estar convictos de que no final das contas, as nossas boas ações abençoarão a nós mesmos, mais do que aos outros. Quem tem que ganhar com isso, somos nós. As pessoas são abençoadas, mas nós somos muito mais. Terceira lição, podemos também entristecer quanto glorificar a Deus com o dinheiro que nos concedeu para administrar. Amados, tudo é de Deus, certo? Não pense que alguma coisa é sua, você não tem nada, nem a sua vida é sua, certo? Tudo é de Deus. Aí Deus diz assim: devolva 10 e administre 90. Desses 90, nós podemos glorificar a Deus ou nós podemos entristecer a Deus. Como assim? É uma escolha que nós fazemos: ser generosos e abençoadores. Ou então, é uma escolha que fazemos: ser mesquinhos e avarentos. Quem tem que decidir isso somos nós. E a quarta lição, é um equívoco secular acreditar que investimento material só nos devolverá bênçãos materiais. É os extremos, né? Os neopentecostais dizem que se você ofertar tudo, né? Se você dá tudo, né? Palavras aqui do Edir Macedo: Deus tem a obrigação de lhe abençoar. O que é uma mentira, né? Em todos os sentidos. E o outro extremo é de nós acharmos que o que nós contribuímos, estou investindo na minha poupança lá no céu. De nós acharmos que as bênçãos são espirituais. São. Estou dizendo que não são. Mas não é somente isso. Certo? Não é somente isso. Quando você é obediente a Deus na devolução dos seus dízimos, quando você é generoso nas suas ofertas, amado, você vai chegar no final do mês e ainda vai ter dinheiro. E isso é bênção material. Estou falando de carro zero, não. Estou falando de casa, não. Estou falando que o fato de você ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa fiel, não vai faltar nada para você. Isso é bênção material. Pastor, mas não é porque eu sei administrar meu dinheiro. Eu digo, tá certo. Quem foi que lhe deu sabedoria para isso? Foi Deus. Então é de Deus. Então é bênção de Deus. É bênção de Deus. Quer dizer que nós não vamos passar apertos? Vamos. Né? Irmão Abraão falou aí, né? Passou por dificuldade. Mas olha a bênção que ele recebeu, né? Louvado seja Deus, né? O irmão, você estava brincando, estava dizendo, ainda bem que é 31. Eu disse, irmão, amanhã é 32. E ele ficou triste. Não, é brincadeira, né? Sim, passamos sim. Mas com certeza não nos faltará nada. Porque na contabilidade de Deus, não é assim que funciona. Não estão falando somente de bênçãos espirituais, mas bênçãos materiais também. Sua riqueza em nos abençoar é multiforme e igualmente maravilhosa. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai,